Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Valéria Rosa, professora de História da Arte da Unirio, coordenadora do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, em que os alunos de graduação em História da Arte, Museologia, Biblioteconomia e Arquivologia fazem visitas mediadas nas igrejas. Nesse período que estamos em ainda não presencial, estamos fazendo todo um trabalho digital nas nossas páginas do Facebook e contas do Instagram. Então, sejam muito bem-vindos a esse segundo ciclo internacional de palestras Cultura, Patrimônio e Arte Sacra em Diálogo. Hoje, com muita alegria, recebemos mais 2 especialistas no tema sobre a cultura da azulejaria na arte religiosa e arte sacra. Passo a palavra, então, à museóloga do Museu Arquidiocesano, que juntamente com o projeto de extensão da Unirio, estamos na organização deste ciclo e mais uma palestra, mais um sábado de muita alegria. Peço a todos que mantenham os seus microfones desligados e as perguntas serão encaminhadas após as 2 palestras. Muito obrigada. Fátima. Boa tarde a todos, em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, dos nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, a museóloga Marie Martins. Eu gostaria de chamar como moderadora Zeida Maria de Oliveira Machado, graduanda em bacharelado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia, MS em Artes Visuais, na linha de História da Arte, pela também Universidade Federal da Bahia, restauradores de bens móveis integrados, atuando principalmente nas áreas de azulejaria, madeira, tela e papel. Seja bem-vinda, Zeida. Obrigada. E aí, bom, vamos dar início, então, às palestras, começando com o professor Estácio, que ele é restaurador e de azulejo, foi professor substituto da Escola de Belas Artes da UFBA, pertence ao Núcleo de Preservação e Restauração da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, e atua na área de restauro de azulejos, realizando diversos trabalhos, não só em Salvador, mas na Bahia, como outros estados. Também já tem um tempo que atua na área da azulejaria, e ele também é graduado em museologia pela Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, Estácio. Com certeza vai enriquecer bastante com as nossos aprendizados em cima da azulejaria, do restauro, com seus trabalhos que têm sido excelentes, né? E eu também agradeço a todos, que eu nem comecei agradecendo, ao convite. Vamos inverter aí a ordem. Mas agradeço muito a todos pelo convite de ser mediadora dessa mesa. Atuo na área de restauro há um bom tempo também, e sou apaixonada pelo assunto. Então, Estácio, com a palavra. Pois não. E temos um tempo de 40 minutos, tá? E, como foi dito, né, as perguntas por último. Pronto, posso começar, né? Pode. Sim. O tema azulejaria na arte sacra, na arte religiosa, é interessante porque, falando especificamente daqui da Bahia, de Salvador, e algumas cidades do Recôncavo, como Santa Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde, nós temos um conjunto azulejar significativo voltado para essa temática religiosa.
e eu citaria, a princípio, o conjunto do convento e igreja de São Francisco, em Salvador, é o segundo convento franciscano construído, né, no Nordeste, e que detém o segundo maior conjunto da azulejaria portuguesa sob o mesmo teto no mundo. O primeiro está situado em São Vicente de Fora, em Lisboa. E nesse convento há uma coisa bem interessante, quanto a essa temática religiosa, pois você encontra, como o painel que vocês estão vendo aí, que está situado na Capela Mor do Convento de São Francisco, que é uma passagem da vida de São Francisco. Todos os painéis dentro da igreja, eles têm essa temática de apelo religioso. Tem um painel também relacionado a Santo Antônio, um outro a Nossa Senhora da Conceição, e no subcoro, mais 2 painéis sobre a vida de São Francisco. Nós temos também no refeitório do mesmo convento uma última ceia atribuída quando estive lá com o José Meco, que também foi o professor meu e de Zeila. O José Meco, quando esteve lá no convento, no refeitório, viu a ceia e atribuiu a Antônio Pereira, que foi um artista, pintor da azulejaria portuguesa, do início do grande ciclo da azulejaria figurativa, artística, não é? Início do século XVIII. Possivelmente, se realmente for um Antônio Pereira, deve ter sido colocado na época em que Frei Manuel de Santo Antônio era o guardião do convento, por volta de 1705, porque o Antônio Pereira, se não me engano, atuou até 1710, né? E outro aspecto que eu acho interessante, vou passar aqui, não estou conseguindo. Espera aí, eu estou tentando passar a imagem aqui. Olha, estou tendo problema aqui para passar. Agora, sim, é mais um painel com a temática voltada para a vida de São Francisco. Esse dentro da igreja, São Francisco recebendo as chagas, né? Aqui já é o claustro superior, que já é uma temática mais do cotidiano, do dia a dia, né, da vida portuguesa. Uma coisa interessante é que na Capela Mor nós encontramos uma cartela com a inscrição Bartolomeu Antunes, Olarias, 1737. Durante décadas e décadas, e até eu acho que durante mais do que isso, séculos, se atribuiu muita coisa aqui na Bahia e em outros locais, como se Bartolomeu Antunes fosse o autor, o pintor, não é, desses conjuntos azulejares. Só que um brasileiro, Celso Macuti, que eu conheci em Lisboa, na época ele era responsável pelo ateliê de restauro arqueológico de Almada, o Celso, pesquisando em diversos arquivos portugueses, Torre do Tombo, enfim, descobriu que o Bartolomeu Antunes, na verdade, nunca pintou. Ele era um empreiteiro, ele era dono da olaria. E ele, então, ele encomendava ele encomendava as obras a artistas que atuavam naquele período da grande produção joanina, não é? Então, os azulejos de São Francisco, nessa época, 1737, quem trabalhava com o Bartolomeu Antunes era o Nicolau de Freitas, que sim, esse era pintor, e também quem trabalhou muito com ele foi o Valentim de Almeida, que com o seu filho, Sebastião de Almeida, ambos pintores, né, de azulejaria, e que, inclusive, há um documento que o Celso apresenta numa das suas publicações, que tem uma solicitação do Valentim cobrando o Bartolomeu Antunes de um trabalho realizado para ele. Portanto, hoje se cai a dúvida se essa produção, que era atribuída ao Bartolomeu Antunes, não seria do Nicolau de Freitas ou até do Valentim de Almeida, né? Aqui nós, antes de entrar especificamente, que já vamos entrar na área da conservação e do restauro, mas aí
Nós encontramos também grandes conjuntos voltados para essa questão da religiosidade, que na Igreja da Misericórdia, que nós temos belíssimos painéis da Procissão dos Ossos, Procissão dos Fogaréus, no Rosário dos Pretos, que já não é um conjunto barroco, é um conjunto neoclássico, né, da segunda metade do século XVIII, já a produção da Fábrica do Rato, que foi criada por volta de 1773, e que os painéis são atribuídos a Francisco Jorge da Costa e Francisco de Paula e Oliveira. É bom notar, é bom acrescentar que Salvador é o local que detém a maior produção da azulejaria neoclássica no Brasil, né? E o Francisco Jorge da Costa e o Francisco de Paula e Oliveira produziram bastante painéis aqui na cidade de Salvador, que nós encontramos também na igreja da Nossa Senhora da Saúde e Glória, que é Francisco Jorge da Costa, com a temática voltada à Nossa Senhora. No Carmo, nós temos alguma coisa que não se atribui até agora a ninguém, mas é Fábrica do Rato, com a temática voltada também para símbolos marianos. Inclusive, há uma publicação interessante do professor Pedro Moacir Maia sobre esse conjunto do Convento do Carmo. Nós temos também, na Igreja da Vitória, que, segundo José Meco, foi a última grande encomenda da azulejaria neoclássica para o Brasil, antes da independência. Era no momento em que Francisco de Paula e Oliveira estava pleiteando assumir o cargo de diretor técnico de pintura da Fábrica do Rato. Pois bem, temos outros conjuntos também importantes. No Rosário dos Pretos há um painel muitíssimo interessante, que é a Adoração dos Magos, que é um painel que fica logo na entrada à direita, no subcoro, e que nessa Adoração dos Magos há um detalhe que eu acho interessantíssimo, que é um dos magos tem um cocá, né, um cocá de índio na cabeça, e que isso porque depois da descoberta das Américas, né, 1492, muitos artistas passaram, porque os magos também representavam os continentes conhecidos, Europa, Ásia e África. Após a descoberta das Américas, muitos artistas, não só na azulejaria, em outros suportes, passaram a representar um desses magos com o cocá como se fosse a inserção do continente americano recém-descoberto, né, no contexto de mundo. Pois bem, então, essa riqueza quanto à arte religiosa, à arte sacra, nós temos realmente coisas espetaculares aqui. Mas aí, voltando à questão, entrando melhor na questão da conservação e do restauro da azulejaria, eu diria que a Bahia, há muito, tem uma certa tradição nessa questão do restauro da azulejaria. Não só na ação direta, como até em determinadas ações que levaram a uma tentativa de esclarecimento da importância desse conjunto e também de alertar para as degradações que estavam ocorrendo. Isso eu encontrei nos arquivos do IPHAN há alguns anos atrás. Eu encontrei uma carta de Godofredo Filho, na época. Essa carta é de 1937 ou 1938, ou seja, quando o IPHAN estava ainda recém-fundado, e que Godofredo Filho era o superintendente, digamos, na época, era o responsável pelo IPHAN aqui na Bahia, em Sergipe. E Godofredo mandou uma carta a Rodrigo de Melo Franco, solicitando recursos financeiros para o restauro dos azulejos do claustro do convento de São Francisco. Essa carta foi mandada um ano depois, outra carta foi mandada um ano depois. Então, isso já demonstra, em primeiro lugar, a preocupação que já existia com esse conjunto azulejar, e, ao mesmo tempo, que esse conjunto, desde 1937 ou até antes, porque há um livro de Frei Pedro Sinzing, frade franciscano, de 1933, esse livro, eu tenho, inclusive, que você já percebe algumas fotos que ele fala sobre a arte no conjunto franciscano aqui de Salvador,
e você já consegue perceber que já existiam processos de degradação no conjunto do claustro. Não é? Em 1952, quando professor da Universidade de Coimbra, estou aqui tentando lembrar o nome, esteve aqui em Salvador, a convite de Godofredo Filho, João Pereira Dias. João Pereira Dias, quando chega em 1952 aqui em Salvador, a convite de Godofredo, ele vai visitar a Ordem Terceira de São Francisco, que tem um conjunto no claustro, que é sobre a festa de casamento de Dom José I com Dona Ana Vitória, a princesa espanhola, e Dom José I era príncipe do Brasil, filho de Dom João V, que depois vem se tornar rei de Portugal, né? E, portanto, João Pereira Dias já relata em um artigo publicado que já existiam degradações no conjunto do claustro, e também ele consegue levar fotografias para Portugal, para Lisboa, e descobre que já tinha esquecido do que se tratava aquela representação, e é ele que descobre que se tratava da festa de casamento de Dom José I, e que a cidade de Salvador levantou grandes recursos para a realização dessa festa. Pois bem, em 1956 para 57, algo assim, os frades franciscanos do convento de São Francisco solicitam a João Pereira Dias informações de como poderia se fazer alguma intervenção nos azulejos do claustro. João Pereira Dias, então, solicita ao LINEC, o Laboratório de Engenharia de Lisboa, informações de como atuar sobre aquele conjunto. O LINEC, então, manda uma receita e uns procedimentos, né, informações sobre procedimentos, que, na época, seria o uso do gesso cré com um verniz, se não me engano, um verniz flatting. Eles dão as proporções exatas, 500 gramas do gesso com tanto de verniz, e que seria aplicado isso com pincéis nas áreas com perda de vidrado. Entretanto, alerta que esse processo estava sendo utilizado há 2 anos em Lisboa e que deveria se ter cuidado e se fazer uma observação do comportamento desses materiais a partir daquele momento, né? Esse mesmo material nós pudemos observar que foi utilizado no convento de Santa Teresa aqui em Salvador, que é o Museu de Arte Sacra, o atual Museu de Arte Sacra da UFBA, e que esse material foi também utilizado posteriormente, quando da reforma do convento, e para justamente ser instalado o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal, que foi inaugurado em 1959, e eu estava lá, já faltavam 6 dias para fazer 3 anos de idade, eu morava junto do convento. E estava eu, minha mãe e meu pai. E é porque meu contato com a azulejaria é desde a tenra infância. Claro que meus olhos não eram os olhos de hoje, mas eu fui coroinha do convento de São Francisco e durante 5 anos vivi junto daqueles azulejos diariamente, e estudei no Colégio São Salvador, que é o Solar Bercó, que hoje é a sede do IFAM, e que, segundo Santos Simões, foram os primeiros azulejos colocados em construção civil no Brasil. Pois bem, o convento de São Francisco, que, como falei há pouco, desde 1937 ou 38, já era alvo de preocupação do Godofredo Filho como representante do IFAM, ele passou por algumas intervenções e hoje, no momento, está sendo alvo de uma intervenção de restauro, na qual eu faço parte da equipe, não é? E que nós estamos resolvendo, solucionando alguns dos problemas mais críticos da área do claustro, principalmente do claustro inferior, que há 2 anos, muito antes de que acontecesse a licitação para a restauração que está em andamento, eu pedi autorização ao IFAM e pedi autorização a Frei Marcos, que na época era o guardião, para fazer algumas análises para que pudéssemos descobrir
e ter certeza de quais sais estavam atuando sobre aquele conjunto, porque, na verdade, eu acredito que os problemas mais sérios que nós encontramos normalmente na azulejaria é a ação dos sais solúveis, não é? Principalmente cloreto, nitrato e sulfato, o ataque biológico, que isso vai depender muito da questão do clima do local, e o vandalismo, né? No caso do São Francisco, nós temos esse problema sério da salinização, com a fluorescência de sais, que vocês podem ver nessa imagem que vocês estão vendo, aí é uma área do guarda-corpo externo, que separa o claustro inferior do claustro superior, e que a ação dos sais foi bem agressiva, tirando, inclusive, destacando o vidrado e fragilizando a chacota, o corpo cerâmico do azulejo. Então, vocês podem ver, há uma eflorescência bem considerável, saindo não só pelas áreas do rejuntamento, quanto pela própria área em que havia o vidrado, pois esse vidrado foi exatamente degradado pela ação desses sais. Aqui é que nós fizemos, inclusive, essa semana, que foi quando foram colocados os andaimes para que pudéssemos ter acesso à área desse guarda-corpo, nós fizemos uma coleta dessa eflorescência, desses sais, e encaminhamos para o NTPR, não é, para fazer as análises devidas. A princípio, o Alargo Amaral, que é o químico que nos acompanha, já fez uma pequena análise com ataque de ácido clorídrico para se perceber se a existência de cal, e foi detectada uma pequena eflorescência, e na segunda-feira nós vamos iniciar as análises para determinar o qualitativo, quais os sais que estão ali presentes, se é cloreto, nitrato, se tem sulfato. As análises que eu fiz há 2 anos atrás, nós detectamos cloreto, nitrato e sulfato. Cloreto, muitas vezes, pela própria contaminação do suporte da pedra que veio para a construção da parede, da areia que era usada para fazer a argamassa, e, enfim, esses materiais já estavam contaminados, e até no próprio transporte do corpo cerâmico, do azulejo, que vinha por via marítima e poderia ter sido contaminado por cloreto. O nitrato, normalmente, é a decomposição de matéria orgânica, né? Fezes de aves, enfim, ou até sepultamentos que ocorreram no claustro, que pode ter migrado sais de nitrato para dentro da parede, e isso, com a umidade, com a água, há um ciclo constante de dissolução desses sais. Quando a temperatura aumenta, a água evapora, os sais cristalizam, que é isso que vocês viram aí. Aqui são os sais, a coleta deles. Aí mais uma imagem da coleta dos sais. Opa, aqui não é agora. Então, esses sais cristalizam, e esse ciclo constante de diluição, evaporação da água, cristalização dos sais, leva à degradação do corpo cerâmico, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós removemos toda a azulejaria da parede e estamos efetuando ainda um processo de dessalinização por imersão. É um processo no qual nós colocamos esses azulejos em tanques, que nós determinamos como banheiras, né? E diariamente, com uma água de baixa condutividade, que nós conseguimos essa água através de um deionizador, que aí é uma água deionizada, e é uma água destilada que temos usado a própria água da chuva, né? Que é uma água bidestilada. E aqui, todo dia nós fazemos uma leitura pela manhã e uma leitura à tarde dessa condutividade que vocês estão vendo aí, e a medida do pH também dessa água.
por exemplo, nós estamos tendo aí uma... Ali no canto da tela tem 26,1, a medida a condutividade com a água que nós entramos, né? E no dia seguinte ela já tinha subido, ou aliás, e essa água foi colocada pela manhã a 26,1 microsímmeres e à tarde já tinha subido para 65,3. O pH está 7,4, que é um pH alcalino. Mas nós temos cá embaixo um pH ligeiramente ácido, que é 6,8, que não há nenhum problema se trabalhar com a água de uma pequena acidez. Inclusive, o professor Palma, do IFBA, aqui em Salvador, que é o Instituto Técnico Federal, químico, doutor em química, ele disse que para determinados sais, a água ligeiramente ácida, como essa que vocês estão vendo aí, 6,8, ela pode até ajudar na velocidade de precipitação desses sais que são diluídos e são expulsos do interior do corpo cerâmico, né? Opa! Mais uma tabela, né, com a condutividade desse material coletado, e nós estamos atualmente na banheira de número 50, né? Porque à medida que que nós estabilizamos esse conjunto de azulejos em cada banheira, essas banheiras deixam de existir e nós abrimos novas banheiras. Essa estabilização nós temos conseguido com uma faixa de 15 dias de azulejo imerso, e essa água é trocada de 2 em 2 dias. Nós esvaziamos a banheira, limpamos tudo e trocamos essa água. E, pois bem, quando foram feitas análises há 2 anos e que ocorreu a indicação da existência de nitrato ou de sulfato, eu achei um pouco estranho, porque os azulejos eram assentados com argamassa de areia e cal, e o sulfato se dá muito pela reação do cimento Portland, né? Mas o que é que ocorre? Descobrimos que, por volta de 1930 e alguma coisa, 33 ou 37, não lembro bem agora exatamente a data, muitos azulejos estavam em destacamento da parede. E eles, então, os frades, colocaram esses azulejos com cimento Portland. Então, pode ser isso a causa que nós detectamos o sulfato, e isso nos deu um grande problema na remoção, porque tivemos de ter muito cuidado para evitar, não é, uma grande perda de quebras de peças, visto que muitas já estavam partidas na própria parede. Após esse processo de dessalinização, essas peças são encaminhadas para o setor de reintegração cromática, que essa reintegração é feita com pigmento mineral e resina acrílica e diluída em hidrocarboneto aromático. Normalmente nós estamos usando xilol. E após isso, elas são colocadas, elas não voltam mais diretamente para a parede, elas são colocadas em placas de fibrocimento, não é? Com um afastamento de alguns centímetros da parede e com algumas aberturas para que haja a respiração e a saída da umidade. E, portanto, essas placas vão estar, a partir de agora, mais protegidas da ação da umidade, e com a redução dos sais através da dessalinização, acreditamos poder dar uma maior longevidade a esse conjunto azulejado. Mais uma tabelinha. Aqui, aquelas amostras que nós retiramos daqueles sais, do guarda-corpo, imediatamente eu fiz uma diluição desses sais com a água de baixa condutividade, 0,12, mais ou menos, microsímmeres, e em poucos segundos, de 0,12 microsímmeres, subiu para 1.211. Ou seja, o que já demonstra que há uma concentração bem grande de sais, né?
Aqui é uma banheira, não é? Sendo feito processo de dessalinização com essa água de baixa condutividade. Agora aqui vamos entrar em Maceió, que é a igreja dos martírios, com Jesus dos martírios, que isso deve ser um prato cheio prazeira, que adora embrechados, e ela tem um conjunto de embrechados nas torres, belíssimo. E, portanto, esse conjunto, tirando os embrechados, que são fragmentos de porcelanas, de cerâmica, melhor dizendo, faianças, de portugueses, e tem coisas de outra... me parece que tem coisas de inglesas também, e os azulejos são portugueses de fachada do século XIX. Esse conjunto estava bem degradado, como vocês podem observar aí, uma grande camada de biofilme, por causa da atuação de micro-organismos, né? Vegetação. Então, foi feita uma limpeza inicial com um detergente neutro em solução com água, foram aplicados herbicidas, né? O glifosato plus e o Tordon, um para a vegetação mais robusta, o outro para uma vegetação mais genérica. E foi feito também um processo, os azulejos que estavam em destacamento, nós fizemos o processo de dessalinização, como os do São Francisco, por imersão. Os azulejos, as áreas que estavam muito bem, com boa aderência, nós utilizamos a argila bentonita, que além de ajudar a retirar sais, não retira tanto como um processo por imersão, que você tem uma remoção, uma retirada desses sais bem mais intensa, né? Mas, entretanto, você tira alguma coisa através dos rejuntamentos, você tem de tirar os rejuntamentos para aplicar. Mas só que a argila bentonita, além de ajudar no processo de dessalinização, ela potencializa a limpeza. Então, áreas que a primeira limpeza, feita com um detergente neutro e água, tiraram uma boa camada de sujidade, mas quando você aplica a bentonita, aí sim, aí você vê o objeto ficar bem mais limpo, brilhar realmente. Ao final de tudo isso, nós aplicamos um verniz protetor, que normalmente nós usamos ou a resina acrílica, que é normalmente paraloide B72 diluído em xilol, ou então o silano siloxano, que tem também capacidades de repelir água, né? E que já o silano não dá tanto brilho quanto a resina acrílica, porque o silano é mais fosco. E você pode usar também o PU, que é o poliuretano, né? Que, segundo alguns especialistas, tem uma durabilidade maior do que a resina acrílica e o silano siloxano. Aqui é como nós encontramos o conjunto, né, de lá dos martírios, bem degradado, né? Estava realmente numa situação de desespero, o processo de degradação desse conjunto, e através de todos esses procedimentos que eu acabei de relatar para vocês, nós fomos recuperando e tornando a dar uma dignidade ao conjunto, né? Aí já é uma área já concluída, você vê que a torre lá do fundo ainda não tinha sofrido intervenção, hoje ela já está também no mesmo processo dessa primeira torre. Ali é o conjunto, uma das torres já pronta, né? Mais um detalhe. Outro. Nas áreas de rejunte, nós aplicamos, na hora de colocar o rejunte, nós misturamos um óxido de zinco para dar uma propriedade contra antifungo, né? E nas banheiras da dessalinização, eu esqueci de falar, nós jogamos o cravo da Índia, porque ele tem o eugenol e diminui a probabilidade de proliferação de bactérias no meio enquanto você está fazendo o processo. Aqui é uma medição de condutividade, né? Com o condutivímetro, o condutivímetro de bancada que nós
utilizamos é um condutivímetro de alta qualidade, é utilizado na indústria farmacêutica e na indústria de perfumaria. Ele tem uma leitura ampla, ele vai de 0,00 a 19.999. Para vocês terem uma ideia, o condutivímetro de bolso só consegue ler até 1999. Esse lê até 19.999, que nunca chega a isso. A condutividade mais alta, a salinização mais alta que eu encontrei, que foram nos azulejos da matriz de Cachoeira, que chegou a dar 5.000 e alguma coisa, que já é uma coisa absurda, porque também devido às enchentes que ocorreram na cidade de Cachoeira durante décadas e décadas, até a criação da barragem de Pedra de Cavalo, que isso amenizou, e essa água entrava na igreja, chegava a 5 metros de altura, quer dizer, o que carreava muito nitrato, cloreto e nitrato para dentro das paredes. Isso aumentou consideravelmente o índice de sais nesses azulejos. Aqui mais um detalhe, antes da intervenção de lá dos Martírios em Maceió, aqui foi um momento em que tem de se usar também um pouco de criatividade, de ter algumas cartas na manga, né? O aparelho de purificação por osmose reversa, que nós temos lá em Maceió, ele deu um problema e nós tínhamos de como continuar a dessalinização. Então, tínhamos uma reserva da água da chuva e utilizamos a argila bentonita para fazer esse processo de dessalinização. Dá um pouquinho mais de trabalho. E pronto. As imagens terminam por aqui. Eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, não sei se o alemão está correndo atrás de mim, eu estou correndo dele, mas qualquer pergunta que vocês possam fazer, que eu possa me lembrar, pronto, estou à disposição de vocês. Eu agradeço muito, fico muito contente de estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigada, Estácio. Uma palestra super interessante, porque nos deu 2 tipos de restauro, né, que foi do São Francisco, que de certa forma vamos dizer, o do claustro é semi-interno, né, porque ele, de qualquer jeito, também tem uma área que fica exposta, não ao tempo, mas sim à luminosidade. E o outro que é externo, que foi dos Martírios, e que eu devo dizer que sou apaixonada pela igreja, e quando eu decidi fazer meu mestrado, foi aquela igreja que me encantou tanto, e eu parei para comparar com o Embrechado daqui de Salvador, meu objeto de estudo foi exatamente essa comparação com Alagoas e Bahia. E foi na época que eu fiz o inventário dos azulejos do estado de Alagoas, eu descobri essa preciosidade e estou muito feliz, fiquei super feliz quando eu soube da restauração, e que é super incrível ali, porque numa única rua são 3 igrejas seguidas que têm os embrechados de uma mesma forma, né? Só uma questão, só para... quando você tocou no assunto das porcelanas encontradas nos embrechados, toda essa porcelana utilizada nos embrechados é sempre inglesa, assim, porque é do período do 19 e os azulejos portugueses. Tá? As perguntas, já tem algumas perguntas aqui para Estácio, mas aí a gente vai dar seguimento no final.